E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Casal da série. Eu tenho 30 anos, estou com a minha esposa de 29 a 10 anos, e um hobby nosso de casal sempre foi assistir séries juntos. Eu cheguei a reassistir várias, porque ela se interessou e quis ver também. Uma série em específico, que foi Game of Thrones, eu assistia com os meus amigos, e ela sabia, mas ela quis assistir também, então eu continuei assistindo com eles por um tempo. Estávamos na terceira temporada, acho, e recomecei com ela. Faz bastante tempo, mas eu não lembro se nós chegamos a conversar que eu ia continuar assistindo os episódios novos com eles, mas ela jura que não. Aqui tem o detalhe que lá no começo do namoro, ela não gostava muito que eu fosse na casa dos meus amigos, então muitas vezes eu nem contava que ia. Éramos literalmente 4 nerdões bebendo cerveja, comendo salgadinho, vendo série e jogando alguma coisa, uma vez na semana ou a cada 15 dias. Enfim, quando nós passamos a acompanhar a série, eu ainda via com eles os episódios novos antes de ver com ela, a gente se via mais no final de semana. Ela descobriu que eu vi um desses episódios com eles antes de ver com ela, e esse foi o argumento dela para brigar comigo, e rebater a conversa por conta da situação recente que eu vou relatar abaixo. Uma coisa que sempre aconteceu enquanto a gente assistia, era ela dormir no meio dos episódios, isso desde sempre. A minha reação ao perceber que ela dormiu é sempre a mesma: pausar o episódio, voltar um pouco para evitar de ela ter perdido algo, ajeitar a coberta nela, dar um beijo e colocar outra coisa que eu esteja assistindo sozinho, ou jogar um pouco. Pois bem, recentemente, por indicação de colegas do trabalho, eu coloquei uma série, que ela não iria assistir sozinha, para vermos juntos, um reality besta. Ela se apaixonou pela série e queria maratonar. Calhou de isso acontecer em uma época que eu estava bem desgastado no trabalho, e chegando sempre bem cansado em casa. Finalmente aconteceu de eu dormir durante o episódio, e a reação da minha amada foi me cutucar para eu acordar e continuar assistindo. Beleza, funcionou na hora, mas um minuto depois eu fui apagando, e ela cutucou de novo, mesma coisa. Aí ela começou a me chacoalhar para acordar, e eu fui ficando irritado e falei: nem tá tão legal assim, a gente vê depois. Nisso ela respondeu que iria terminar de ver sozinha então, já que eu só ficava dormindo. Detalhe que era o 6º episódio, e eu respondi com o famigerado: faz o que você quiser, e fui pro quarto dormir. No dia seguinte, ela me disse que tinha terminado aquele episódio e visto mais um, e que era pra eu acompanhar pra gente ver junto. Eu não gostei da reação dela, e falei que não ia assistir os episódios sozinho, porque começamos juntos, então ela falou que ia continuar a série sozinha, e como eu disse, faz o que você quiser, ela fez. Ela chegou a colocar episódios pra assistir na minha frente enquanto eu estava trabalhando home office, com o argumento de que eu não queria ver mesmo. Agora, passado um tempo, quando ela fala de nós começarmos a assistir uma nova série, ou vermos um filme juntos, eu não estou afim, e falei pra ela o motivo, que faltou reciprocidade, pois ela não me tratou da mesma forma que eu sempre a tratei. Eu me senti desrespeitado e desvalorizado com isso, o que reforçou esses mesmos sentimentos que eu tinha no trabalho, e ela sabia, e que isso me fazia não ter vontade de assistir nada com ela por agora. A reação dela foi ficar na defensiva, e dizer que a situação não foi assim, depois dizer que eu que falei para ela assistir sozinha, com em faz o que você quiser, depois diminuir como a situação me afetou, e falar que só por isso eu nunca mais iria querer assistir nada com ela e, por fim, lembrar da situação de Game of Thrones de 7 anos atrás, e jogar na conversa dizendo que eu sou errado. Entrei pra estatística. Fui traído. Tenho 23 anos, sempre li todas as histórias de traição e tudo mais, nunca pensei que estaria na mesma situação. Ela tem 20 anos, conheci ela em uma conferência em 2021, conversamos pessoalmente lá, e trocamos ideia por mais ou menos uns 6 meses, mas somente por redes sociais. Ela mora em outra cidade, não é muito perto, mas de trem demora cerca de 1h30 para ir de uma cidade para outra. Ela mostrou muito interesse em mim desde o início, e como eu também estava interessado, comecei a investir. Comecei a ir semanalmente para a cidade dela para sairmos e ficarmos juntos, até que em certo momento, pedi ela em namoro. Daí pra frente foi só alegria. Ela falava sobre como já estava muito apaixonada por mim, mas não tinha coragem de me chamar, falava sobre como eu era o amor da vida dela, e me dizia todos os dias que eu era a melhor coisa que já aconteceu pra ela. Da minha parte, sempre fiz questão de tratar ela como uma rainha. Ficava horas e horas escutando ela falar sobre o trabalho dela. Ela trabalha com crianças,
E também faz canecas personalizadas. Fazia pequenas surpresas de coisas que ela gostava, como chocolate, bilhetinhos escritos à mão, flores. Sempre dei todo o carinho e atenção que ela merecia. Estava sempre dando uma mão para os pais dela quando precisava de algo, e fiquei muito próximo do irmão dela, a ponto de tratá-lo como meu próprio irmão. Nós nunca chegamos a brigar de verdade, nos desentendemos umas 2 ou 3 vezes, mas sempre conversávamos no mesmo dia e nos acertávamos. Nunca precisamos tocar em assuntos como ciúmes, porque sempre cuidei muito a forma de agir com outras mulheres, e ela sempre me passou muita confiança também. Fomos muito intensos um com o outro, e namoramos por cerca de 1 ano e meio, até começarmos a falar sobre casamento. Ela parecia estar realizada com a ideia de casarmos, falava todos os dias sobre planos para o futuro, nossa futura casa, nossos futuros filhos, sobre como seria tudo perfeito, e eu confesso que estava nas nuvens com a ideia também. Chegamos a ver tudo, lugar, buffet, decoração, padrinhos, até mesmo criamos uma conta para guardar dinheiro para o casamento, e já tínhamos uma boa grana. Planejei o pedido de casamento para janeiro de 2024, já pensando que seria o melhor dia da minha vida. Até que, literalmente, da noite pro dia, tudo mudou. Nós não brigamos, não nos desentendemos nem nada. Foi um dia normal, nós demos boa noite por chamada de vídeo e fomos dormir. No outro dia, quando dei bom dia, como de costume, ela já não respondeu. Deixei passar, até porque era só um bom dia. Mandei mensagem, mas ela não respondeu até o início da noite, e ela estava sendo super grossa. À noite, quando fazíamos nossa chamada de vídeo, ela disse estar cansada demais, e queria dormir, então não me respondeu mais. Desde esse dia, por mais ou menos 3 semanas, ela passou a ser fria, evasiva, grossa. Não respondia mais minhas mensagens de eu te amo, não fazia mais chamadas de vídeo, não queria que eu fosse ver ela. Ela estava estranha a ponto do pai dela me perguntar o porquê de ela estar tão estranha, até na casa dela. No outro final de semana fui na casa dela para conversarmos pessoalmente sobre o que estava acontecendo, e ela disse que não queria falar sobre isso, só que estava tudo bem. Eu disse para ela que, independente do que estivesse acontecendo, nós passaríamos por isso juntos, que eu estava ali para ela sempre, e que não desistiria da gente, inocente, e ela só me disse que estava normal, eu que estava sendo chato com isso. Passei o dia na casa dela, batendo papo com os pais e irmãos dela, até que uma hora ela foi nos fundos da casa para estender a roupa, e chegou uma mensagem no telefone dela. Peguei o telefone para levar para ela, achando ser alguém que queria alguma caneca, mas na mensagem estava escrito: não é por nada, mas estou sozinho em casa, só te esperando. Abri a conversa, temos a senha um do outro, e vi que desde o dia em que ela começou a me tratar mal, estava uma mensagem dele, às 1 da manhã, dizendo: da próxima vez pega mais leve, assim eu me apaixono. Daí pra frente, várias conversas falando besteiras, fotos de visualização única, várias mensagens falando das próximas vezes. Li a conversa meio por cima, mas já vi tudo o que precisava. Deixei o telefone aberto na conversa na cama dela, me despedi do pai dela, e do irmão, e saí da casa dela quase sem conseguir respirar, de tão ruim. Não mandei nada, e ela também não me mandou. No dia seguinte, ela simplesmente apagou nossas fotos do perfil dela, e me bloqueou. Estou até agora sem entender nada do que aconteceu, mas nunca estive tão triste. Nunca coloquei tanta intensidade e expectativa em algo que me frustrou tanto. Juro que não sei o que fazer. Isso já faz quase 2 semanas, e mal consigo sair da cama, não quero fazer mais nada, parece que tudo perdeu o sentido. Toda essa história se passa 1 milhão de vezes por dia na minha cabeça, e eu já não aguento mais tanta dor. Enfim, era isso, só precisava colocar pra fora mesmo. Nunca acreditei que aconteceria isso comigo, mas agora que aconteceu, estou completamente desacreditado do amor. Chumbo trocado não dói. Então, meu primeiro relato aqui é sobre uma coisa que aconteceu já fazendo há mais ou menos 15 anos, porém eu sou muito bom de memória, e espero que não fique longa, porque sou detalhista. Eu, no auge de meus 18 anos, morava no litoral de Santa Catarina. Um dia começou uma menina nova onde trabalhava, e como de praxe, por ser mulher, em um ambiente onde 90% dos funcionários eram homens, chamou bastante atenção. Era morena, não muito bonita de rosto, porém era muito gostosa. Pernas malhadas, bem grossas, cintura fina,
barriga sequinha, e peitos pequenos porém lindos. Como o setor onde eu trabalhava tinha que andar por toda a empresa, não vou dar detalhes para não explanar muito, mas eu falava com ela quase todo dia. Nas conversas dávamos risadas, e fomos pegando intimidade naturalmente, até que começamos a passar o horário de almoço juntos, ir embora juntos, até que ficamos. Eu não sou do tipo grude, ou que fica bajulando muito, e não que eu não goste da pessoa, só acho que o equilíbrio é o ponto ideal. Agradar, mas não tanto, ser carinhoso, mas não muito, não sei se me entendem. Algum tempo ficando, conheci os pais dela, ela conheceu minha família, e para mim quando isso acontece, é porque o negócio ficou sério. Ela me deu aliança de compromisso, e estávamos bem, a gente saía do trabalho para minha casa direto, e depois eu levava ela até a parada para ela pegar o busão até a casa dela. Até que um dia nós estávamos na casa dela, e o telefone dela toca. Era um ex-namorado, no celular dela não estava salvo o número, mas percebi no rosto dela o desconforto, falei para ela atender, colocar no viva voz, e conversar normalmente. Ao telefone ele perguntou como ela estava, e perguntou se era ela que estava na parada, onde eu e ela estávamos esperando o busão, ela disse que sim, ele disse que quase parou para oferecer carona, mas como ele não ia vir para as bandas da casa dela, ele não parou, e também estava atrasado para um compromisso, depois disse que fazia tempo que não via ela, isso me deu um certo alívio, e terminou falando para fazerem algo qualquer dia desses. Ela falou que estava namorando, que não era para ele ligar mais, e desligou. Enfim, não briguei nem nada, porque ao meu ver foi uma situação normal, e seguimos. 1 ou 2 semanas depois, estávamos na minha casa em um sábado, e ela estava no banho quando tocou o telefone, eu tinha memorizado o número dele, e vi que era o maluco de novo. Não atendi, mas quando ela saiu do banho, perguntei se ele tinha ligado outra vez para ela, e ela jurou que não. Fiquei com uma pulga atrás da orelha, perguntei então o nome dele. E se ele tinha rede social, não lembro se era Orkut ainda, ou já era Facebook, e ela disse que não sabia mais, mas pelo nome eu procurei e encontrei. Para minha surpresa, lá mostrava que o cara era casado. Então eu, no impulso, mandei uma mensagem particular para a mulher dele, dizendo para ela ficar ligada, que ele estava ligando para minha namorada. Ela de pronto respondeu, dizendo que quem ligava era ela para ele, porque ela pegou chamada dela. Perguntei se ela tinha como me provar aquilo, se ela conseguia tirar uma foto do celular dele, mostrando o número da minha namorada ligando, e me mandar no MSN, não existia Whats, para eu acreditar e confrontar ela. Trocamos MSN e começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, a gente começou a suspeitar que eles se encontravam, pois minha namorada fazia academia, e ao passar o dia, e horário, ela me disse que ele saía de casa nesse horário, dizendo que tinha algo do trabalho para fazer. Ela não conseguiu mandar a foto pelo MSN, e eu dei a ideia de a gente se encontrar. A princípio era para ser em uma cafeteria próxima de onde eu morava, mas de última hora eu pensei que poderia algum conhecido meu, ou dela, ver e dar merda, além de que podia ser que o marido dela tivesse acesso às redes dela, e no fim, eu estaria falando com ele. A chance de eu me ferrar era grande, pois ele teria o elemento surpresa, então Sugeri, se não tivesse problema, para ela se encontrar na frente de entrada do meu apartamento, onde daria para ver ela chegando do prédio. Ela aceitou, eu fiquei esperando sentado no sofá vendo a frente do prédio. Quando a mina aparece, meus amigos, caiu o meu queixo. Uma baixinha, loirinha com um olhão verde que parecia lente, uma sainha preta de couro curtinha, e um rabo abençoado. Já desci o elevador sem acreditar. Lá embaixo, perguntei se ela queria subir, que eu fazia um café top pra gente, ela aceitou. Quando chegamos lá em cima, ela nem mostrou foto nenhuma, começamos a se pegar. Levei pro meu quarto, e lembro até hoje que ela foi a primeira mina que falou coisas do tipo, me coloca de, puxa meu cabelo. Eu não era tão experiente, praticamente me relacionei com 5 meninas antes, sendo que 3 foi uma vez apenas. Após tudo, ela me mostrou a foto com chamadas de minha namorada em 2 dias diferentes para o marido dela. Se quiserem saber o que aconteceu com meu namoro depois disso, eu posso contar uma próxima vez. Desculpe o tamanho do texto.